Tamar simboliza pessoas injustiçadas, pessoas indignadas, pessoas injuriadas por algo que lhes tem acontecido, que foram humilhadas por forças muito maiores do que ela. Pessoas que não têm quem as defenda, pessoas que não têm quem compre elas, mas elas correm atrás dos seus direitos e usam os seus métodos. Ela usou, se vestiu de prostituta, seduziu o sogro, armou um esquema ali, né? E foi isso que ela fez. Ela usou um método errado, usou a sedução, mas agora eu vou usar aqui uma palavra que eu vou usar muito ao longo dessa série. Tamar foi justificada. Ela foi justificada por Deus e está lá, na linhagem do Salvador. Não se iludam. Tamar é uma pessoa muito especial. Raabe, a segunda mulher. A história está lá em Josué 2, Josué 6. Vou resumir. Moradora de Jericó, prostituta profissional, morava ali, a casa dela era nos muros da cidade, que é onde as pessoas entravam e saíam para facilitar o trabalho de prostituição dela. Mas ela teve uma atitude espetacular com aqueles 2 espias que Josué havia enviado. Ela reconheceu e aceitou o Deus de Israel. Lá em Josué 2,11 diz assim, palavra de Tamar, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela já tinha ouvido falar das conquistas de Israel e do Deus que dava essas conquistas a Israel. E ela disse assim, conforme as vossas palavras, assim seja. Ela os despediu, eles se foram, ela botou um cordãozinho vermelho, escarlate, né, para quando eles viessem, que poupassem a vida dela. E foi assim que ela foi poupada, ela ganhou um bom marido, que foi Salmão, gerou um filho maravilhoso chamado Boaz, e recebeu a mesma porção que os filhos de Israel receberam após conquistar a terra. Vejam só, mais uma história incrível, uma prostituta profissional. Mais uma vez, Deus provavelmente viu Raabe de outra forma. Ao vender o seu corpo, ela era como se fosse um símbolo de alguém que vende os seus princípios, vende os seus ideais para obter vantagens passageiras, ainda que às vezes sejam vantagens deslumbrantes. Alguém que vê apenas essa vida e não tem nenhuma noção de vida futura. Ela vivia com medo, carregava uma tremenda culpa, um tremendo fardo de culpa, né? Mas ela foi um instrumento de Deus na conquista de Canaã. Ela viveu um momento que ela aceitou aquele momento, agiu de acordo com a sua consciência, se entregou ao verdadeiro Deus e tinha uma vida impura, mas foi tornada pura para Deus. Vou repetir aqui, usou um método errado e tinha uma vida desregrada, mas ela foi justificada. E nós vamos aprender amanhã de manhã o que é ser justificada, o que é justificação. Vocês vão se surpreender quando descobrirem o que é de fato ser justificado. E está lá Raabe na linhagem do Salvador e mais, está na linhagem, está na galeria dos heróis da fé. Vamos à terceira mulher. Essa daí, até que não tem nada que desabone a moral dela. Mas ela tinha tudo macho contra ela. Era mulher, era estrangeira, era viúva e era pobre. Vocês conhecem a história de Ruth. Ela foi casada com um dos filhos de Elimeleque e Noemi. 2 filhos. Um deles casou com Orfa, outro casou com Ruth. Os 2 morreram e o pai deles morreu também. E aí ficou lá Noemi, a matriarca, e também viúva, pobre, e com 2 malas, como a gente diz, 2 malas sem alça. Né? Ruth e Orfa, o que fazer com elas? Orfa resolveu voltar para sua terra, e Ruth não. Ruth não abandonou a sogra, assumiu o estilo de vida da sogra, assumiu a religião da sogra, o Deus da sogra, o povo da sogra. Retornaram a Belém, que coisa, digamos assim, significativa, né? Voltaram a Belém, onde depois nasceria o Salvador. Começava a colheita da cevada, a lei permitia que os pobres, viúvas, órfãos, catassem os restos das espigas que sobravam. Em função disso, ela conheceu o dono das terras, que era Boaz, né? E você já conhece aquela história, vamos abreviar, acabou se casando com Boaz, e gerou Obed, pai de Jessé, pai do rei Davi. Outra história absolutamente incomum.
Ruth simboliza as pessoas que se envergonham das suas origens, que nem mesmo conhecem bem as suas origens. Pessoas que querem, às vezes, esconder um passado. Pessoas que são vítimas de preconceito racial, social, cultural, econômico, que têm nas famílias ou nelas mesmas sequelas de comportamentos sexuais inadequados, de comportamentos sociais reprováveis. Ela usou um método esperto, quando você lê a história você vê, para despertar em Boaz a consciência do remidor, né? Foi ali, se deitou nos pés de Boaz, puxou a coberta para cima dela, por isso muitos a chamam de oferecida, mas olha, foi aceita e foi justificada por Deus, e está lá, na linhagem do Salvador. Agora vamos à nossa quarta heroína, provavelmente a mais bonita delas, a mais famosa, a mais sensual, Batseba. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, esposa, resumindo, esposa de um oficial do rei, um oficial leal ao rei, absolutamente leal ao rei, e o rei se aproveita da sua posição, do seu poderio, e movido por desejo, a constrange a se relacionar com ele. Batseba é muitas vezes apresentada como sedutora, mas o mais provável é que ela tenha sido seduzida. Na realidade, ela não só foi seduzida, mas ela foi assediada, ela foi forçada a fazer algo que provavelmente ela não queria. Quem é o súdito? Quem era Batseba para recusar um chamado do rei? O rei mandou lá um oficial buscar Batseba, o rei quer falar com você, e depois a introduziu no seu quarto. Quem era Batseba para dizer não a qualquer desejo do rei? Era a morte na certa. Ela só podia concordar. E o que demonstra toda a crueldade de Davi, além do assédio e do adultério, foram as suas ações posteriores. A mentira, a dissimulação, a incitação ao crime. Ele fez Joabe matar Urias, o homicídio premeditado. E o mais cruel de tudo isso, a própria vítima, Urias, levou a sua sentença de morte e entregou para Joabe. Hoje um bom advogado, tem algum advogado aqui? Tem lá uma advogada lá atrás. Em quantos crimes você acha que Davi poderia ser incluído aí? Muitos crimes, muitos crimes. Quantos anos de prisão nas nossas mal feitas leis humanas? Quantos anos de prisão Davi seria incluído? E dependendo do país em que ele morasse, nesse país aqui, por exemplo, ele seria condenado à morte. Então, vejam toda a maldade de Davi. Então está aí, Batseba. Batseba simboliza as pessoas que são pressionadas, que são oprimidas pelo poder econômico, pelo poder político, e que se deixam abater pela impotência diante dessa situação. O que parece é que Batseba, além de ser assediada e além de ser seduzida, forçada, ela foi também silenciada. Ela não podia falar nada. Quando ela foi comunicar para Davi que ela estava grávida, mandou um bilhetinho lá, escondidinho, para Davi. Ela não podia falar nada. Ela provavelmente errou na passividade e no de resistir ao mal. Mas ela foi, vou usar pela quarta vez a palavrinha mágica, ela foi justificada. Foi justificada por Deus, está na linhagem do Salvador, filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Está lá. Então vejam bem que coisa fantástica. Na nossa genealogia pessoal, se a gente tivesse que construir, e tivéssemos na nossa genealogia um aidético, alguém que tivesse um procedimento, um comportamento qualquer que nós não aprovamos, alguém com uma doença estranha, alguém que tenha sido um meliante, um assassino, a gente provavelmente esconderia, na nossa genealogia ali. Mas quando a Bíblia apresenta mulheres como essas 4, mulheres de má fama, como participantes da genealogia do Filho de Deus, ela nos leva a compreender que Deus fala uma linguagem diferente da nossa. Deus fala a linguagem da justificação. Deus fala a linguagem do perdão, da inclusão, da aceitação. Olha só, Tamar, cananeia sedutora, é a nossa visão. Cananeia,
sedutora, seduziu o próprio sogro, armou um esquema ali. Deus já vê Tamar, provavelmente viu Tamar como uma injustiçada, como uma humilhada. E ela permaneceu na linhagem do Salvador. Raabe, cananeia, prostituta, visão do homem, provável visão de Deus. Uma mulher que foi fiel, foi leal, aceitou um Deus que não era o Deus do seu povo, né, e ajudou na conquista de Canaã. Ruth, ao contrário de ser uma mulher oferecida, estrangeira, na realidade foi vista como uma excluída, e Deus encaminhou as coisas de tal forma que ela também está lá na linhagem do Filho de Deus. E Batseba, é sempre chamada e vista como adúltera, na realidade provavelmente foi assediada, foi silenciada, mas ela está lá na linhagem do Filho de Deus. Aí eu pergunto aqui, finalizando a nossa conversa, a nossa primeira conversa, que vai ser sempre sobre graça. O que é que leva a um Deus perfeito, santo, infalível, a declarar justos ou justas pessoas, seres humanos, absurdamente pecadores? Então, quando Deus justificou essas 4 mulheres, Ele não mudou o comportamento delas. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Ao serem justificadas, o comportamento delas não mudou. O que mudou foi a situação delas, a posição delas diante de Deus. Eram pecadoras e, a partir de um determinado momento, se tornaram justas. O que é que leva um Deus perfeito a agir dessa forma? O que é que leva um Deus perfeito, santo, né, a considerar limpas como se nunca houvessem pecado pessoas que na realidade estão carregadas de culpas e de erros, como eu, como vocês e como qualquer um lá na rua? O que é que leva um Deus perfeito, santo, infalível, a justificar um pecador baseado apenas num ato de fé, aquilo que a gente falou aqui no nosso cultinho? Baseado apenas na fé. Deus leu o seu coração e diz assim, né, o Paulo não é mais pecador. Deus leu o coração do Cristiano e diz assim, o Cristiano não é mais pecador. Ele era pecador até crer em mim. Creu em mim, ele não é mais pecador, ele é justo. Aliás, se vocês lerem o Evangelho, isso eu descobri há pouco tempo, leia o seu Evangelho, leia o Novo Testamento todo. Você não vai encontrar em nenhum lugar a Bíblia chamando de pecador quem aceita o Evangelho, quem aceita Cristo Jesus. A Bíblia chama, sabe de quê? Santo. Nós somos santos. Leiam as epístolas de Paulo. Pega Coríntios. Coríntios é uma igreja cheia de problemas. Ali tinha de tudo, tinha incesto, tinha línguas estranhas, tinha irmão que colocava irmão na prisão, tinha de tudo. Né? Paulo, quando escreve para lá, diz aos santos da igreja de Corinto. Em todas as cartas dele, ele chama os irmãos de santos. E a Bíblia se refere sempre aos santos, porque santidade para Deus é diferente do que é santidade para a gente. Agora, somos santos que miseravelmente ainda pecamos. E essa é uma outra história. Mas então, eu não digo mais isso. E não é arrogância espiritual, não. Isso é compreensão do que a Bíblia me ensina. Às vezes a gente tem oração, Pai, eu sou um pecador. Pecador para mim não é quem peca. Pecador é quem vive em pecado. Quando você muda de direção, quando você se converte e muda de direção, você não é mais pecador. Você se torna santo que miseravelmente ainda peca, que você tem 2 naturezas. E isso é uma história muito interessante, para a gente entender e compreender. Então vejam isso. Deus justifica o pecador baseado num ato de fé e diz que ele, independente de qualquer boa obra que ele faça, diz que ele se tornou ali justo. E uma outra coisa final. Ao receber e justificar um ser humano pecador, esse Deus perfeito, santo e infalível, não deixa esse ser do jeito que ele está. Ninguém que é salvo, ninguém que é justificado, é salvo ou justificar para continuar vivendo do jeito que vivia. Isso é algo que a gente tem que entender. Há muitos cristãos que não compreendem isso.
Há muitos cristãos que param no ato da justificação. Jesus me salvou, e realmente salvou. Jesus pagou uma dívida que eu era incapaz de pagar, isso é verdade. Jesus obedeceu de uma forma que eu sou incapaz de obedecer, e isso é verdade. Jesus morreu uma morte que eu sou incapaz de morrer, seria incapaz de morrer, e isso é verdade. Mas se você parar nesse ato de justificação, você não usufrui dos benefícios dela. E eu vou dizer uma frase que vai estar aqui amanhã, eu vou pedir até que ele arrume uma maneira de deixar 4 frases ali durante todos os próximos sermões. A primeira frase diz assim: justificação é mais do que perdão. Perdão é uma das coisas mais maravilhosas do plano da salvação. Mas justificação, salvação, é mais do que perdão. Salvação é também mudança de vida e transformação. E é isso que a gente precisa entender. Tá? A doutrina da salvação, e eu já terminei o sermão, agora já é conversa. A doutrina da salvação, ela é uma ciência. São reflexões finais. A doutrina da salvação é uma ciência. Ela tem fórmulas, ela tem variáveis, né? E ela tem um resultado final. Então, se você, assim como na matemática, né? Se você coloca as variáveis fora de lugar, ou atribui valores errados a elas, você não vai obter o resultado correto no final. Então, olha só as variáveis do plano da salvação: graça, fé, obediência, conhecimento, perdão, justificação, santificação, glorificação. São palavrinhas mágicas, são elementos, são variáveis dessa ciência chamada salvação, que se a gente não colocar no devido lugar, a gente não vai entender e não vai conseguir chegar num resultado adequado, um resultado correto. Se você pega elementos da santificação, traz para a justificação, você se torna legalista. Se você pega elementos da justificação e leva para a santificação, você se torna liberalista. Então, a gente tem que ter um certo discernimento, e é Deus que dá isso através do seu Espírito, para que a gente possa encaixar essas coisinhas e entender. Vou dizer uma coisa agora que não sei se vai chocar vocês. Se você não entender como essas coisas funcionam, você é um cristão, está seguindo a sua igreja, não importa que igreja seja, mas você não compreende bem essa questão, não coloca as variáveis no lugar correto, você perde a sua salvação por causa disso? Eu diria que não, porque a salvação não é pelo conhecimento, a salvação é pela graça, é somente pela graça. Mas tem uma coisa que você perde: se você não conseguir entender, não conseguir compreender e acabar tendo atitudes e posturas em função da forma que você compreende. Sabe o que você perde? O que eu falei aqui na hora do louvor: perde a alegria da salvação, perde a certeza da salvação, e aí se torna um cristão triste, acabrunhado, preocupado, que vigia a si mesmo e vigia o seu irmão, que é pior. Porque se você vigiasse só você mesmo, os seus atos, os seus erros, as suas incongruências, tudo bem, a vida é sua, mas a gente vigia, nós vigiamos a nós mesmos e ao nosso próximo. Nos preocupamos com a vida. Você julga as pessoas pelo que ela veste, pelo que ela come, pelo que ela ouve, pelos lugares onde ela vai, pelas crenças dela. Então você começa a julgar as pessoas por valores. Primeiro você começa a julgar assumindo uma função que não é sua, é de Deus. Então quando você julga alguém, você se colocou no lugar de Deus, e isso é pecado. Isso é um grande pecado. E depois você usa variáveis que você mesmo não sabe manejar. Se você prestar atenção, Jesus, quando esteve aqui, naquele tempo existia pelo menos 5 grandes grupos, digamos assim, religiosos: os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes e os samaritanos. Cada um deles com crenças parecidas e alguns com crenças bem diferentes. Tinha um que não cria na ressurreição, outro cria que tinha que adorar em Jerusalém, outro que tinha que adorar em Gerizim, e tinha aquele monte de crenças, diferentes. Mas se você prestar atenção,
E Jesus interagiu com todos eles. Interagiu com todos eles. Tem até um não discípulos, mas um dos apóstolos de Jesus, Estevão, que disse que Estevão era essênio. Né? Então vejam, Jesus interagiu com todos eles. E você não vê em nenhum momento Jesus questionando as crenças deles. Jesus questionava o comportamento deles, o amor deles ao próximo e o amor deles em relação a Deus, a hipocrisia, a mentira. Isso Jesus realmente censurava e batia firme nessas coisas. Mas não ficava questionando as crenças deles. Inclusive, usou até crenças deles para mostrar outros aspectos da vida, como por exemplo naquela parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola que todo teólogo que eu conheço dá nó em pingo d'água para querer explicar e não consegue. Eu conheci um pastor nosso, adventista, que já faleceu, que ele dizia assim: Jesus não podia ter contado essa parábola. Como ele não entendia a parábola, ele achava que Jesus não podia ter contado aquela parábola. E, no entanto, Jesus ali não estava pregando nenhuma doutrina. Jesus estava usando um conhecimento de um desses grupos religiosos para ensinar uma outra questão. E só que a gente se pega em determinadas coisas e esquece o cerne do que Cristo estava querendo passar. Então, quando Jesus, por exemplo, falou para o ladrão na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sempre que a gente cita nisso, a gente se preocupa na questão do hoje. E na realidade aquilo ali, para mim, a coisa mais bela daquele momento foi uma conversão, uma salvação completa pela graça de Cristo Jesus para alguém que nunca obedeceu, e que se vivesse, se não morresse ali, não sabemos se iria continuar obedecendo. Mas naquele momento, é o que eu falei para vocês, ali ele foi justificado. Ali ele deixou de ser ladrão, pecador, é chamado de bom ladrão, como se ladrão pudesse ser bom. Ele era tão mau quanto o outro ladrão. Mas ali Jesus falou: você está justificado. O outro só não foi salvo porque não aceitou a salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, eu queria que vocês, nesse final de semana, orassem lá nos lares de vocês por mim. Eu não quero falar nada aqui que seja de mim. Eu vou deixar depois com o pastor e vou deixar com vocês um documento, um PDF, que mostra que a doutrina adventista, ela é uma doutrina graciosa. A doutrina adventista, ela não é legalista. O que é legalista, muitas vezes, é o discurso dos nossos púlpitos, é o discurso de alguns pastores, é o discurso de algumas igrejas, a forma como os cristãos adventistas são ensinados. Mas a doutrina adventista é absolutamente graciosa. Eu vou deixar um documento que vai mostrar isso para vocês. Orem durante esse final de semana para que a gente possa compreender a graça de Cristo Jesus e entender que é só por ela que nós somos salvos. Quando Paulo diz assim: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, a gente se choca. E, no entanto, isso aí é uma verdade maravilhosa e muito fácil de compreender quando você entende o que é ser justificado. Aí você vai entender que realmente ninguém pode ser justificado por obras. E você entende a questão, o cerne da doutrina da salvação. Que Deus nos abençoe. Acabei falando um pouquinho mais, mas é uma vez, é só uma sexta-feira. Eu prometo não voltar aqui tão cedo. Então, amanhã, o sermão de amanhã de manhã e o sermão de amanhã à tarde, eles são complementares. Eu diria que quem viesse de manhã fizesse esforço para vir à tarde, porque senão alguns conceitos não fecham. Eu fiz essa série numa igreja lá em São Paulo e teve uma moça, ela era até pianista, uma das pianistas da igreja, e quando eu preguei o sermão do sábado de manhã, ela me procurou lá fora e falou assim: Mário, chorando, Mário, você falou umas coisas ali que eu não consigo entender e não consigo acreditar dessa forma. Eu fui ensinada de uma forma que não me deixa acreditar do jeito que você falou. E ela pegou, anotou lá o que ela queria. Eu falei: vamos fazer uma coisa, vamos orar. Você vem à tarde, porque à tarde você vai compreender você vai compreender esse detalhezinho de maneira perfeita.
E ela veio à tarde, e aí na parte da tarde ela compreendeu, depois ela veio me abraçar lá fora, falou, Mário, você tirou um peso de muitos anos das minhas costas. Então, orem por mim, orem por vocês, né? E procurem vir, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Né? Quem vier de manhã, se não vier à tarde, depois vai dizer que eu falei heresia, e eu não falei, tá bom? Porque as coisas se fecham, as coisas de Deus não se contradizem, não. Se alguém disser para vocês que a epístola de Tiago é contrária à epístola de Romanos, de Gálatas, de Efésios, não é. Tiago entende o evangelho tão bem quanto Paulo. Né? Você precisa entender o que um fala e o que o outro fala. Tiago não coloca fé contra obras ou obras contra fé. Tiago coloca fé viva versus fé morta. É outra coisa. E aí você começa a compreender como as coisas se casam. Que Deus nos abençoe, um feliz sábado para vocês. E eu queria que o pastor fizesse uma oração para nos despedir. Levantai-vos, irmãos, para nós pedirmos a Deus que nos acompanhe, que amanhã sejamos espertos e aqui estejamos mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos o privilégio de adentrarmos o dia de sábado em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros, meditando a tua palavra, louvando o teu maravilhoso nome. Que o Senhor nos acompanhe agora ao nosso lar, que amanhã estejamos aqui para continuarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Continue abençoando a cada família aqui, de maneira especial o nosso irmão Mário Jorge, que está conosco nesse fim de semana, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa instruí-lo. Enfim, Senhor Deus, que não sejam as palavras de um homem, pensamentos de um homem, mas que seja a Tua vontade manifesta em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor.